Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela manhã aqui pela radioinverso.com nas próximas 2 horas, entre 8 e 10 da manhã ao vivo, no horário de Brasília, reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Agora há pouco eu estava falando sobre os personagens que nós, sem perceber, muitas vezes assumimos pensando que é a nossa única solução, que é a nossa única identidade, que é a nossa obrigação, de alguma maneira, responder aos comandos, às expectativas de quem do lado de fora espera que sejamos isso ou aquilo. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu imagino que na sua mente venha uma série de estereótipos, de imagens daquelas pessoas ávidas, escancaradamente tentando responder essa expectativa social, mas eu acho que nem sempre você se inclui nesse que está tentando um personagem, e eu acho que você deveria fazê-lo. Porque de um jeito ou de outro, todos nós estamos tentando nos ajeitar, nos amoldar, responder aquilo que as pessoas esperam da gente. Isso não necessariamente é um problema. Você que trabalha, certamente no seu trabalho, não é exatamente o mesmo que é em casa. Se mora com a esposa, com filhos, com o marido, ou se mora sozinho ou sozinha, no trabalho você se ajusta, né? Então você vai seguir uma paramentação, vai colocar uma roupa, roupa de trabalho, uma linguagem, uma postura, uma mente, um olhar. Faz parte do ambiente corporativo, que de alguma maneira espera que as pessoas respondam a essas expectativas. Isso vale para tudo. Se você está numa festa de família ou se você está numa balada, ambas são festas, mas em uma a resposta é de um jeito, em outra é de outro. Se você conversa com uma pessoa muito idosa, muito querida, ou se você conversa com uma pessoa que te ameaça, não estou dizendo uma ameaça direta, mas te ameaça por competir no trabalho, coisas do tipo. Então, nós sempre estamos, de alguma maneira, nos ajustando, né? Agora, por trás desses ajustes, há algo que não sabemos direito o que é, nem como chama. Tem gente que chama de alma, outros de consciência, outros só de cérebro. Mas há algo, alguém que pensa em primeira pessoa, uma voz silenciosa que passeia por nossa mente. Nós consideramos essa voz pensamentos. O pensamento geralmente acontece no nosso idioma. A gente não tem clareza da voz que fala silenciosamente nas nossas mentes e que, na realidade, somos nós. Nós somos a voz. Nós somos aquele que aqui dentro vê o corpo envelhecer, a debilidade nos atingindo à medida em que o tempo passa, com cada vez mais intensidade, mas ainda assim não consegue se reconhecer como uma pessoa idosa, não percebe o envelhecimento porque a coisa, e aí parafraseando Saramago, a coisa que somos, não envelhece. Você já deve ter encontrado pessoas idosas, 80 anos, 80 e poucos, às vezes 70 e poucos anos, dizendo, olha, eu me vejo idoso, mas eu não sinto que sou. E às vezes tenta fazer com que o corpo acompanhe a mente, e nem sempre isso é possível. Quase nunca é possível. O corpo tem o seu ritmo próprio, a mente não. Na mente nós podemos nos manter jovens. Na mente nós podemos ultrapassar fronteiras de tempo e de espaço. Isso não existe para a mente. Você já fez exercícios de voltar no tempo? Mentalmente eu já fiz, é legal, eu gosto de fazer de vez em quando. Às vezes eu fico quieto, fecho os olhos e recupero os cheiros, os sons, os cenários de um outro tempo. Às vezes eu vou lá para o apartamento dos meus avós na rua Manuel Guedes, no Itaim Bibi, em São Paulo. E eu me lembro do barulho do elevador. Fazia um barulho o elevador meio antigo. O cheiro do prédio, do elevador. A porta do elevador abrindo no apartamento 83. E o meu avô, com uma brincadeira, faz vinha assim. E minha avó, uma nordestina brava. Para de brincar, Nando! Que é isso, Nando? Essa graça, Nando! Não tem graça, não! Eu me lembro daquela sensação. Isso está vivo em mim. Recentemente, eu fui a São Paulo, minha terra natal, e visitei alguns amigos. Eu fui numa rádio na Transamérica, onde eu tenho muitos amigos, onde eu fiz uma carreira muito legal.
e reencontrei alguns amigos de muitos anos. E aí eu estava passeando com o Ricardo San, que é um querido amigo lá, falando, San, tá tudo igual, muitas coisas. Aí fui nos estúdios antigos que eu gravava, nos lugares, muitos outros lugares mudaram, reformaram. Mas é impressionante a nossa capacidade de recuperar aquilo, né? Tá na gente. Os tempos passados em nós são presentes. Vivem na gente. Mais uma vez, provando que o tempo é relativo. O tempo é uma experiência linear, cronológica, um meio de organizar as minhas experiências, mas nem em mim o tempo é absoluto, porque eu também consigo fazer exercícios de futuro, exercícios de passado. Em mim não há essas fronteiras. Então, afinal de contas, o que sou? Né? Se pelo lado de fora há tantos limites, há tanto desgaste, há uma aparência, há tanta tentativa, de alguma maneira, de se adequar à expectativa dos que estão do lado de fora, mas o que eu sou do lado de dentro? Eu acho que essa resposta nunca foi suficiente, ninguém conseguiu respondê-la de maneira suficiente, entre outras razões, porque nos falta parâmetros. É engraçado como a gente constrói o nosso sistema de pensamento baseado na nossa cultura, nas nossas experiências geográficas, históricas, físicas. E a partir dessa moldura, tentamos colocar ali o retrato que defina todo o ambiente. A gente olha o retrato ali no quadro, mas fica evidente para a gente que aquilo é só um retrato, aquilo não é todo o cenário, aquilo não é o mundo inteiro, aquilo é uma perspectiva só. É um pequeno retrato, assim como nós e as nossas expressões cotidianas, humanas, cidadãs, daquilo que somos. Então, quem somos? Se não somos só o lado de fora e nem só o retrato, e nem só a moldura, e nem só o quadro. Eu estou muito distante de ter resposta para essa pergunta, porque quanto mais o tempo passa, fica mais evidente para mim que a resposta para essa pergunta é uma resposta absolutamente individual. Eu compartilho contigo os meus olhares, as minhas experiências, nós estamos compartilhando o mesmo planeta, nós estamos conversando sobre situações que tocam cada um de nós, envolvendo situações políticas, humanas, existenciais, emocionais, relacionais, físicas. Compartilhamos disso. No entanto, o olhar que me gera significado em relação a todas as experiências é única, exclusiva e absolutamente meu. Eu. Talvez eu não seja o corpo. Talvez eu não seja o radialista, o jornalista, o escritor, o sei lá o que mais. Não. Talvez eu seja o significado que esse eu que mora aqui, projeta naquilo que faço. E que pode se chamar de radialista, de jornalista e sei lá do que mais. Mas isso não é o que eu sou. Ainda que as pessoas que me veem, que me leem, que me ouvem, esperam que eu seja. Eu sou esse cara que aparece no vídeo. Eu sou esse cara que fala na rádio. Eu sou esse cara que escreve os livros. Não. Falar na rádio, aparecer no vídeo, escrever os livros são só expressões. São só maçãs dessa macieira que sou e que estou descobrindo. E para eu descobrir as experiências todas que eu passo, as públicas e as privadas, as maiores e as menores, tudo que acontece comigo de alguma maneira aponta para mim. Não é para você, não é para o mundo, não é para Deus, não é para os infernos, não é para santos, não, é para mim. Sou eu que estou desenvolvendo, enquanto caminho, a habilidade de projetar no que eu vejo, onde estou, no que eu faço, significados. Agora, a gente vive num mundo com cada vez menos propensão a instigar em nós o olhar que gera significado. Tudo está muito reduzido. Tudo se limita a marketing. É um negócio que me incomoda demais, assim. Todo lugar que você vai, incluindo redes sociais, incluindo lugares públicos, tem marketing. Esses dias eu estava chegando de São Paulo, descendo no aeroporto, 11 e pouco da noite, e aí estava ainda ali na esteira,
de malas, de bagagens, já vieram algumas pessoas. Boa tarde, o senhor tem algum transporte? O senhor quer com propaganda de táxi, de não sei o quê? Você decola no avião, o comissário que faz o speech para a segurança, né? Quando o avião decola, dá um tempinho, o comissário lê um testemunhal. Você sabia que o novo creme, não sei o quê? O comissário fazendo isso. Eu fiquei pensando, será que os comissários ganham como os radialistas, o pessoal ganha para fazer o testemunhal, merchandising? Será que esse povo ganha também? Para ficar falando produtos, você não escapa. Você pode estar a 30 mil pés de altura com produtos. Isso cansa. E vai tirando o significado das relações e tudo, porque tudo está embalado pelo marketing. Não importa se o político é ladrão, se é corrupto, se é desonesto, não importa. Se vestir-se de um marketing bom, haverá eleitores. Não importa se o cara está falando um monte de bobeira aqui num microfone, enfim. Mas se ele conseguir embalar isso com uma capa de religião, de autoajuda, de filosofia, sei lá do que, haverá público, sempre haverá. Eu mesmo vejo aqui no meu trabalho, algumas pessoas às vezes me dizem assim, você deveria embalar melhor, o seu canal no YouTube tem tantos inscritos, mas as visualizações não são tão compatíveis, talvez você devesse reduzir, não sei o que, e eu disse não. O meu irmão mesmo tem um canal dele no YouTube, a gente estava conversando esse fim de semana, aliás daqui a pouco eu trago algumas notícias dele, ele está me dizendo assim, poxa, você sabia que existe uma ferramenta de análise no YouTube e tal? Eu falei, eu sei, mas eu não fico olhando. Sabe por quê? Porque chega uma hora que essa ferramenta, tudo bem, é útil, vai te dar tanta informação assim, olha, teu vídeo preferencialmente deve ter 3 minutos e não 10. O assunto que as pessoas mais se envolvem com o que você fala são relacionados sei lá, a amor, a romance, enfim. O tempo, e aí você vai se alimentando de tantas informações que vão te modelar. Que se dane que um vídeo de 20 minutos, de 15 minutos, de meia hora não é tão visto assim. Que se dane, eu não estou aqui para ser famoso, sabe? Que eu deveria tocar na rádio umas músicas mais místicas, como era na época da Vagalume, porque as pessoas gostam mais se eu tocar umas músicas New Age, não sei o que. Bom, mas eu não vou me sentir à vontade. Então eu me dou a liberdade de ser quem sou e de, no que faço, me estender e só. Claro que eu fico feliz quando as pessoas ouvem a rádio, quando as pessoas veem os vídeos. É claro, eu não falo para ninguém ouvir. Eu falo para as pessoas ouvirem. Mas essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é me colocar no que eu faço para que eu me estenda. Você sabe aquilo que eu sempre digo? Das caixas. Nós sempre estamos em caixas. Numa menor, depois numa maior, depois outra maior. E assim sempre. Quando eu vou para uma caixa maior, eu tenho nela mais possibilidade de me estender. Até quando ela ficará pequena. E aí eu irei para outra. E assim sucessivamente. É isso que eu estou fazendo. Isso aqui é uma forma de me estender, de me expandir. E eu sei que isso acontece quando eu me compartilho. E eu sei que para que seja assim, eu preciso ser verdadeiro. Então eu não uso essas ferramentas de análise, de marketing, de modelagem, enfim. Mas voltando, a nossa sociedade, não só em relação a esse exemplo que eu dei, mas seja lá qual for tua área, enfim, sempre está nos modelando, sempre está dizendo o que é melhor falar, o que é melhor vestir, o que é melhor pensar, o que é melhor votar. Hoje, na ditadura do politicamente correto, né, quais as causas que você deve abraçar, qual a linguagem, fala, George Orwell, que você deve adotar. Caso contrário, e aí os adjetivos são muitos, né? Deve assumir uma postura direita, esquerda, não. E não. Outro dia, num vídeo no meu canal no YouTube falando sobre política, alguém escreveu assim, para de falar sobre política, você peça um de serviço, fale de espiritualidade. É isso. Quem é selvagem, não aceita, né? Quem é pássaro livre, pássaro selvagem, não vai fazer barganhas com gaiolas. Não quer isso, não gosta disso, não consegue. E se por alguma razão se impor a gaiola, vai morrer. E a vida é breve. E a vida é curta. E a vida é um sopro. A vida é muito rápida, é um flash de luz. Não haveria nenhum sentido se nós estivéssemos aqui só para nos adequarmos e para sermos massa. Nos convencem de que é politicamente incorreto pensar diferente da maioria.
Nos convencem que é pecado não agir conforme a religião das massas. Nos convencem uma série de coisas, até quando nos esquecemos de quem somos. A nossa busca diária deve ser essa, nos encontrarmos. E essa é uma busca diária. A gente se encontra hoje e amanhã a gente se perde, porque amanhã a gente muda. E então recuperaremos o encontro para que depois nos percamos de novo. E assim, de encontros, entre encontros e desencontros, a gente vai identificando, afinal de contas, quem é esse. No meu caso aqui, esse que usa as ferramentas das cordas vocais, do cérebro, para articular as palavras, para encadear pensamentos, para juntar, para reunir frases, enfim, para criar uma linguagem. Isso aqui é uma linguagem. Eu sou uma linguagem. O que eu falo é uma linguagem. Mas quem é que está articulando essa linguagem? Quem é que está proporcionando essa linguagem? Enquanto eu falo, eu nunca leio e eu nunca me programo antes, eu nunca sei o que eu vou falar. Eu confio nesse processo, eu abro o microfone e vai. Ontem eu estava vendo aqueles vídeos Insight, eu gravei em 2014 e 15 em São Paulo. E eu estava me lembrando disso, eu gravava 4, 5 vídeos no mesmo momento, né? Gravava um, depois outro e tal. E eu estava vendo um dos vídeos e pensando nisso assim, eu nunca sabia o que eu ia falar. Às vezes no avião eu escrevia, poxa, se eu tocar nesse ou naquele tema, mas nunca era. O que é isso, né? Quem é esse aqui que gera os assuntos, que gera as reflexões, que usa as palavras, que se apropria dessa linguagem, que se expressa e que chamo de eu? Quem é? Você não sabe, eu também não. Eu sei a imagem, eu sei o corpo, eu sei o nome, eu sei o número do meu CPF e do meu RG, eu sei minha profissão, eu sei das minhas questões, mas isso é pouco. Estamos nesse processo. E de alguma maneira fazendo isso juntos aqui. Por isso, para a gente encerrar por hora, né, eu quero te propor mesmo se fazer essas perguntas. Quem, afinal de contas, é esse que pensa? Quem é esse que observa? Quem é esse que fala? Não se apresse para acreditar nas respostas prontas e fáceis. Geralmente, elas são equivocadas. As respostas muito rápidas, muito fáceis, muito prontas e especialmente muito compartilhadas pela maioria, geralmente estão erradas. Desconfie dessas respostas. Não tenha pressa também por isso. As ferramentas que nós temos para esse aprendizado estão na vida, estão no cotidiano, estão nos sentimentos, nos afetos, nas emoções, nas relações, nas perdas, nos ganhos, nas idas, nas vindas, nas curvas, nas retas, no tempo que nos ajuda. É só o tempo que vai nos mostrar quem somos, é só o tempo que nos acompanha nessa caminhada. A gente precisa ter mais paciência com o tempo, mais atenção com o tempo e as suas linguagens, os seus aprendizados e os seus ensinamentos. Nós precisamos disso. Nós somos muito impacientes, muito inquietos, né? A gente está muito entregue às distrações, às tecnologias, enfim. Então que possamos nos colocar nessa fresta de observação e entender que tudo que acontece na vida, tudo, o que se chama de bom e de mal, de certo e errado, de justo ou injusto, de previsto ou imprevisto, tudo potencialmente pode te ajudar a se enxergar. Não porque os acontecimentos carreguem nenhum tipo de significado próprio, mas porque eles te mostram, eles te refletem e eles te ajudam, afinal de contas, a perceber quem é você. Daqui a pouco, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, na radioinverso.com, a gente continua a conversar. Fique bem. Eu sou maior do que era antes, estou melhor.